prazer estar compartilhando um pouco do nosso trabalho, da nossa empresa. Eu vou contar um pouquinho para vocês do que é a Siebert e o que a gente selecionou para apresentar aqui nesse evento, nessa edição da ABREM desse ano. A Siebert é uma empresa que eu fundei há 30 e tantos anos atrás. Hoje nós somos mais de 100 colaboradores. A Siebert nasceu de uma ideia de buscar tecnologia na Europa, porque eu, com essa cara de brasileiro que eu tenho na Alemanha, dá uma certa vantagem. E assim a gente criou algumas unidades de negócio ao longo desses anos. E temos algumas aplicações na área de CDR, que é o tema que a gente está debatendo, está aprendendo um bocado de coisa hoje. E é nisso que a gente vai focar. A nossa visão é um mundo mais seguro e limpo, né? O seguro tem a ver com algumas unidades de negócio que nós temos, que são na área de evitar incêndio, de evitar explosão, que é alguma coisa relativamente comum numa instalação que processa CDR, né? Já foi mencionado algumas vezes aí que daqui a pouco vai parar um bujão de gás ou alguma outra coisa que contém um líquido que pode incendiar. E a nossa missão é a sua eficiência, o nosso propósito. Então, como eu falei, a gente vai falar de uma das unidades de negócio, e a gente selecionou a Lindner, né, que está no nosso tema. A Lindner, há 48 anos, ela produz equipamentos basicamente de trituração. Mais recentemente, ela tem investido em algumas outras tecnologias também, como separação, classificação, mas o seu forte é trituração. É uma empresa austríaca, ela tem várias unidades mundo afora. No Brasil, nós somos o distribuidor, nos Estados Unidos, na Ásia, em Singapura, eles têm uma unidade, mas a fabricação é toda austríaca. Hoje nós temos na Lindner 600 funcionários, empregados, trabalhando no desenvolvimento de tecnologias. A gente tem uma foto menorzinha aí na tela que vocês estão vendo, aparece lá o Manuel. O Manuel Lindner já é a segunda geração da empresa. A Lindner ela recebe prêmios do Sam Fields Awards quase que anualmente. Eu digo que é um ano sim, o outro também, em achievements aí, em desenvolvimento tecnológico nessa área do processamento de CDR. Mas hoje eu sou mais motorista do que outra coisa. Eu quero apresentar para vocês o Anderson. O Anderson vai apresentar para vocês detalhes disso e no final eu tenho uma surpresa. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. É isso daí. O importante é todo mundo motivado. Eu sempre falo, mais vale uma grama de atitude do que uma tonelada de conhecimento, né? E para esse nosso setor, que realmente é bem desafiador, um público e profissionais muito seletos, em busca de um país melhor em termos de tecnologia, de processamento de resíduos como um todo. Nosso grande desafio é realmente passar a mesma credibilidade que a gente passa para os nossos clientes, passar também para a nossa classe política, né, que estão à frente de tomadas de decisões que impactam relativamente no desenvolvimento do nosso setor e também da nossa economia. Tá? Então, me apresentando um pouquinho, eu trabalho há mais de 15 anos dentro desse mercado de processamento de resíduos, né, na função de especialista na parte de trituradores. E o nosso desafio, desde o início, sempre foi trazer equipamentos com alta tecnologia, com produção, né, e também com a qualidade do produto final. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho é o que
dentro do conceito, o que a Lindner tem para apresentar para o mercado, né? Então, a gente vai apresentar aqui desde uma linha de processamento de resíduos através de uma planta completa, trituradores espaço único e aplicação de granuladores, né, principalmente em plantas de triagem de resíduos. Tá? O que eu utilizo e em qual momento que eu vou utilizar? Nessa demonstração dessa planta, basicamente nós temos aqui o equipamento inicial, que é um triturador primário, né, que a função dele basicamente é fazer a pré-trituração desse material, e a função da planta completa como um todo é ela trazer uma alta performance, né, de capacidade produtiva. A gente está no momento dentro do setor de resíduos CDR que muito se fala na preparação e produção do CDR 25 milímetros. Só que do outro lado, na outra ponta, nós temos as cimenteiras que também necessitam de um alto valor, né, de uma alta capacidade de entrega das plantas que fazem a blendagem desse resíduo. E que de forma que isso é possível, né, a gente realizar essa produção, essa trituração. Realmente a gente precisa ter uma planta um pouco mais preparada para absorver todo esse volume, né? Então, quando eu coloco um pré-triturador na linha e atinjo capacidades que podem chegar até 50 toneladas por hora de pré-trituração, em consequência, eu preciso de equipamentos na parte secundária que possam suprir todo esse volume que eu produzo na entrada, né? Então, na representação dessa planta aqui, nós temos aqui a parte do pré-triturador, a extração de materiais ferrosos, a parte do sistema de peneiramento desse resíduo, né, que vai retirar principalmente resíduos mais abrasivos, né, que venham a danificar ou acelerar, né, o desgaste de peças aí de corte. Posteriormente, toda a parte de classificadores a ar, né, que a sua função é fazer a retirada aí de materiais contaminantes, principalmente ferrosos, que atinge principalmente a parte dos granuladores de alta rotação, né? Então, em consequência, nós temos sempre um pré-triturador que vai trabalhar numa capacidade de rotação um pouco mais lenta, e na parte final, os granuladores secundários, né, que recebem esse material já devidamente triado, devidamente limpo, para mim produzir o CDR, seja a 50 milímetros ou seja a 25 milímetros, né? E de que forma que isso é possível produzir, por exemplo, um volume de 50 toneladas por hora, no único passo, obviamente, isso é impossível, né? Isso é só possível, basicamente, com a aplicação de uma planta completa, né? Pré-trituradores, fazendo a pré-trituração em carga máxima, e os trituradores secundários, pegando todo esse volume e fazendo o processamento final, né? Seja CDR 50 milímetros ou seja CDR 25 milímetros, que é uma qualidade muito mais premium de material, né, porque ele vai ser injetado diretamente no queimador principal. Então, esse material tem que ter um sistema, inclusive, de corte, né, um sistema de corte totalmente diferente do sistema único passo, né, e a Lindner tem essa vasta gama de equipamentos que pode absorver, né, e atender diferentes tipos de materiais e diferentes tipos de capacidades. Tá? Então, uma planta dessa possibilita alta capacidade produtiva, né, independente da densidade do resíduo, que tem essa variedade muito grande, maior eficiência com diversos tipos de materiais, melhor qualidade do CDR, né, tem maior tolerância a materiais contaminantes, porque tem uma linha previamente preparada para absorver todo esse resíduo, e automaticamente eu tenho uma menor depreciação de equipamentos, porque eu tenho um equipamento adequado para cada tipo de resíduo em específico, né, e isso faz com que eu tenho equipamentos com uma vida útil muito mais longa, né? Então, essa é um pouco da aplicação de uma linha completa. Em resumo, esse resíduo a gente atende principalmente as indústrias de cimento, né, que fazem o coprocessamento desse material para conversão energética, ou o próprio processo de incineração, né, através do Waste-to-Energy, do que o pessoal vem aplicando aí, em resumo, nesse fórum. A segunda parte que eu quero mostrar para vocês é a especificação dos nossos equipamentos, né, que seriam os trituradores espaço único. E, em resumo, algumas qualidades e diferenciais dos equipamentos da Lindner, né? Então, a gente tem um equipamento extremamente compacto, que numa primeira fase o cliente pode iniciar com investimento um pouco menor. Um pouco mais à frente, detalhado, conversado com o cliente, entendido sua necessidade. Logo mais à frente, essa própria máquina, que pode servir de um triturador único passo, ela pode ser convertida para um pré-triturador,
né? Então, em consequência, eu saio de uma produção X, dobro a produção de entrada e acerto a produção em granulometria final com os trituradores secundários, com as linhas intermediárias, né? Fazendo previamente o tratamento de resíduos. Né? Então, esse equipamento dispõe de um menor custo de investimento, é claro. Então, empresas que estão iniciando no processo, não dispõem ainda de um grande volume, normalmente parte para esse processo, né? Com esse tipo de equipamento. Ele tem um menor custo operacional, né? Mediante uma planta completa. E também esse equipamento específico, uma maior tolerância a materiais contaminantes devido a algumas tecnologias exclusivas que a Lindner possui, que a gente vai detalhar aqui no próximo slide. Então, esse equipamento, em primeiro quesito que eu aponto hoje, ele é o equipamento mais robusto do mercado. O nosso equipamento único passo, ele chega a atingir próximo a 40 toneladas de peso, porque realmente a gente trabalha com resíduos de diferentes aplicações. Classe 1, que são resíduos que desgastam bastante, né, o equipamento em si. Então, a Lindner tem um equipamento realmente robusto para absorver isso e tem um equipamento com uma vida útil bastante elevada. Para vocês terem uma ideia, nós temos 2 clientes no Brasil com máquinas em operação há 15 anos, né? E a gente agora teve a venda de mais 2 projetos, né, em ampliação a esses equipamentos que estão rodando aí há mais de 15 anos de operação. Né? Então, os equipamentos têm que estar devidamente preparados para absorver todo esse material, certo? Nós somos o único equipamento do mercado que possui um sistema de corte com eixo maciço, tá? Então, alguns outros equipamentos do mercado, o sistema de corte basicamente é um eixo, mas ele é um eixo oco, que a gente chama, né? E previamente, dependendo do tipo de resíduo que você vai estar processando, você tem um desgaste um pouco mais acelerado e uma vida útil desse conjunto de corte um pouco menor, né? Então, o eixo único, além desse processo de uma vida útil maior, em consequência, ele traz também uma melhor eficiência de corte, porque eu tenho um rotor de mais peso, né? Tem algumas características de resíduo que possui uma forma de trituração um pouco mais difícil, né? E o rotor, por ser maciço, por pesar bastante, né? Junto com a sua eficiência de corte, eu consigo ter uma eficiência de corte muito mais fácil desse material, né? Em resumo, a nossa máquina trabalha com 80% da sua carga energética, né? Ela guarda 20% da sua carga de energia, para no momento que eu tenho uma entrada de um resíduo um pouco mais difícil, ela pega essa carga energética, aplica dentro do processo de corte e faz com que o rotor trabalhe de uma forma muito mais suave, tá? Então eu tenho um processo também dentro dessa mesma máquina do sistema de peneira, elas são modulares, geralmente as peneiras desgastam mais na parte central, e como elas são modulares, elas permitem com que eu faça o rodízio delas, né? Então desgastou no meio, eu jogo do meio para as pontas e das pontas para o meio. Então tenho um maior uso desse sistema de peneiras. Esse equipamento também possui um sistema de acionamento direto, polia e correia, né? Não através de sistema de redutores planetários, então tem uma vida útil também muito mais longa. Nós temos equipamentos com 15 anos que agora que foram trocados as primeiras correias, para vocês terem uma ideia. Né? E são equipamentos próprios para rodar períodos aí de até 24 horas de operação. Claro que tem um período de manutenção que tem que ser considerado, mas tem essa situação que, né, aumenta a longevidade do equipamento como em si. Tá? Aqui eu quero falar um pouquinho para vocês das maiores plantas de triagem de resíduos urbanos a partir da RSU, onde a Lindner trabalha com equipamentos dentro dessas 3 maiores plantas no Brasil, que hoje está composta pelo Grupo Multilixo, a CTR, né, que está situada em Recife, e a Corpus. E com esse tipo de resíduo, como ele está previamente triado, não tem lógica eu colocar um triturador passo único que trabalha em baixa rotação num resíduo de baixa densidade. Então, aqui eu aplico um triturador secundário, né, fazendo uma trituração em capacidades maiores, diminuindo o custo de investimento, né, um equipamento que vai te entregar uma granulometria e produtividade maior. Ou seja, ele vai fazer mais com menos, né? Então, essas plantas elas estão trabalhando com os nossos equipamentos desde o início, plantas aí com quase 5 anos de operação. Dá um play no vídeo para mim, por favor. Essa é a planta da Multilixo, né? Em especial essa da Flaspel, que faz parte do grupo. Está situada em Guarulhos e o nosso triturador Lindner é o responsável por toda a produção desse resíduo.
Ecopark Pernambuco está em Recife, né, próxima região de Recife. Ela pega todo o resíduo bruto da região, faz toda a parte de triagem do material, retirada de fração orgânica, e do rejeito a gente transforma em CDR. A Corpus, ela é uma planta que está montada em Salto, e a gente faz o mesmo processo, produção do CDR urbano. Tá? Essas 3 plantas, né, são montadas pelos 2 principais players do segmento, na montagem de resíduo, que são a Stadler e o pessoal da Biana Recycling. Então a gente trabalha com ambas na aplicação da nossa tecnologia para a produção do CDR. Essa planta é da Proamb, ela está situada em Porto Alegre e é um dos primeiros clientes Lindner nosso no Brasil. A gente tem 4 trituradores em operação nessa linha. Instalamos a primeira planta de trituração, embalamento e prensagem e embalamento de CDR da América Latina, né? Então a Zibert, ela traz como todo um conceito de não somente a parte de trituração, mas também um contorno geral de tudo que o cliente precisa para complementar a sua linha. O Udo vai falar um pouquinho agora de alguns itens adicionais que a gente trouxe para a nossa empresa, né, na área florestal. Aqui eu quero apresentar para vocês a Bandit. A Bandit é uma indústria americana que desenvolve tecnologia na área florestal. Ela trata resíduos florestais em geral. Ela, desde máquinas para extração de raízes, enfim, todo a sequência produtiva do florestal. A gente foi motivado a estabelecer essa parceria em função das plantas enormes de biomassa que estão sendo construídas no Mato Grosso do Sul, principalmente, onde a gente faz trituração de raízes, casca de eucalipto e outros resíduos florestais. É uma máquina de alta performance, e uma das coisas também que a gente considerou nisso é o CDR verde, né, que na Europa já é uma realidade. Ali, até as sementeiras são cobradas para ter um percentual de material orgânico junto com os inorgânicos que compõem o CDR. Vou passar um vídeo para vocês, acho que isso se comanda de lá. No Mato Grosso do Sul, vocês podem ver nesse momento processando raízes. E é isso, você finaliza? Então esse é um projeto, como está falando, a Bandit é um dos principais players, né, de fornecimento de picadores na área florestal, seja para a produção de cavaco, seja para processamento de resíduos. E a gente começou esse projeto há um ano atrás, né, e o nosso objetivo era vender um equipamento aí um ano para o primeiro cliente. E após 12 meses de trabalho, a gente colocou mais de 10 máquinas dentro do mercado, né, e o projeto cresceu numa proporção muito grande. A gente vem basicamente quase que triplicando o tamanho da empresa e de profissionais para atender não só a parte comercial, mas também toda a parte de pós-vendas dentro do mercado brasileiro. Aqui eu gostaria de compartilhar com vocês, né, eu especialmente trabalho desde a produção do primeiro quilo de CDR no Brasil. Comecei há 15 anos atrás dentro do setor. Desde lá me apaixonei, busquei minha especialização, né, dentro do mercado brasileiro, dentro do mercado europeu, com visitas a plantas, buscando conhecimento para agregar ao nosso cliente, né? E ao longo desse tempo, 10 anos de casa, né, dentro da Lindner, dentro do meu parceiro de negócios aqui, o Udo, a qual comecei como CLT, e pelo desenvolvimento do trabalho, me tornei sócio dele dentro da empresa. Demoramos 2 anos para vender o primeiro projeto, e hoje a gente tem, dentro do setor de reciclagem de plásticos, no setor de biomassa, no setor de produção de CDR, mais de 300 equipamentos de trituração em processo, né, em produção. E esse ano foi um dos anos de maiores destaque da nossa companhia. A gente atingiu números acima da casa dos 150 milhões de reais de vendas,
baseado, como o próprio Maico falou, na nossa confiança, na nossa credibilidade, no nosso trabalho, buscando entender a necessidade do cliente, o que ele precisa e principalmente buscando a performance e a qualidade do material para que nós tenhamos o melhor material que a cimenteira possa usar em seus fornos, né? Então esse é um dos principais cases de sucesso da Lindner como líder de mercado mundial, como líder de mercado nacional, e é o que a gente busca trazer para os nossos clientes. Então esse ano a gente tem a grata satisfação de apresentar alguns dos nossos clientes, empresas referentes do setor, como Votorantim, Grupo KWM, Grupo Multilixo, Eucatex, né, empresa da área de painel, produção de biomassa, West Rock, uma grande papeleira do setor, acabado de startar um equipamento de alta produção, Proambi, nosso cliente há mais de 15 anos dentro do setor, Horizon, né, uma gigante do setor que todo mundo aqui conhece, a gente participou de um processo bem árduo e fomos escolhidos os ganhadores, Madeplant, um grande produtor da área florestal, Itaplas, né, sediada em operação dentro da Suzano, Combil Energias, também uma empresa gigante dentro do nosso setor de produção e venda de vapor, Vitale Agroflorestal, Essências Betim, né, sendo instalado o segundo equipamento de alta performance, Salmeron Ambiental, né, outra grande empresa do setor de resíduos. Então esses são alguns dos nossos clientes que tenho certeza que a maioria de vocês conhece e que nós temos uma grata satisfação de compartilhar projetos que vão entrar em instalação. Durante o período de mês de maio até o período de dezembro, serão mais de 20 trituradores em instalação, né, para a produção de CDR aqui no Brasil. E até lá a gente vai ter uma grata satisfação de compartilhar informação, compartilhar vídeo e conhecimento, né, e esses equipamentos performando dentro dessa área. Em resumo é isso, a nossa apresentação, teríamos tempo de falar por horas e horas, né, mas o tempo realmente é curto, conseguimos terminar exatamente no tempo necessário. Gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer o convite da Brem, gostaria de parabenizar meus concorrentes aqui, o Maicon, né, da Máquina Solo, a gente é concorrente, mas tem uma amizade, um respeito muito grande. Mesma coisa do Vinícius da Envimate, né? São profissionais do setor que realmente fazem a diferença no meu dia a dia, onde eu busco resultados e me espelho em vocês para ser melhor a cada dia também, certo? Então o resumo era isso, muito obrigado pela atenção de todos, precisar de alguma coisa, conte comigo, conte conosco, e é o que eu sempre falo, Lindner é a qualidade que se paga. Obrigado.